Essa é uma aula do professor Aquino. Inscreva-se no canal. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao curso de pré-cálculo. Eu sou o professor Aquino e nessa videoaula nós vamos falar sobre a função arcosseno, que é um tipo de função trigonométrica inversa. Mas antes disso, deixe logo o seu curtir, não esquece de inscrever-se no canal e se você puder ajudar quem lhe ajuda, acesse www.lsmaquino.org/ajude. Beleza? Vamos lá para a videoaula. Vejamos aqui nessa videoaula uma função trigonométrica inversa e, no caso, a função arcosseno. Então, vamos começar com uma função f, que vai de menos 1 a 1 até menos π sobre 2, π sobre 2. A gente já vai ver por que o domínio é esse e o contradomínio é esse. E a gente define essa função dessa maneira aqui, ó, f de x igual a arc/sem x. Nós vamos chamar essa função de função arcosseno, tá bom? Essa função arcosseno, ela vai ser definida de tal maneira que ela vai ser a inversa da função g de x igual a seno de x. E já que ela vai ser a inversa, né, a gente vai pegar aqui, ó, vai trocar ó, o que era contradomínio, de menos π sobre 2 a π sobre 2, passa a ser o domínio aqui, ó, e o que era o domínio, de menos 1 a 1, passa a ser o contradomínio. Isso por quê? Vamos lá, vamos lembrar que uma função seno de x, né, não importa qual ângulo x que você esteja calculando, o seno vai ser alguma coisa entre menos 1 e 1. Então, já que o contradomínio aqui ó, foi pego igual à imagem, né, quando eu fizer a inversa, esse cara passa a ser o domínio, né? E aqui, por que ficou de menos π sobre 2 a π sobre 2? Bom, para entender isso, vamos fazer aqui um círculo trigonométrico, tá? Para a gente poder ter essa noção. Olha só. Aqui, tá bom. Aí, não ficou tão bonito, mas enfim. Não ficou tão legal, né? Vamos fazer um outro que fique melhor, né? Espera lá. Vamos fazer aqui o círculo trigonométrico direito. Aqui tá melhor. Pronto. Então, ó, temos aqui o eixo y, aqui o eixo x, certo? Então, vamos lá, olha só. A gente sabe que o seno é medido no eixo y, né? Ou seja, aqui na vertical, né? Então, olha só, para a parte positiva do eixo y, a gente vai pegar os ângulos que estejam aqui no primeiro quadrante. Então, vai lá do 0 até o π sobre 2, né? Até o 90 graus, beleza? E para a parte negativa aqui do eixo y, que vão ser as partes negativas para o valor do seno, né? Nós vamos pegar o ângulo aqui, ó, indo do 0 até esse ângulo aqui, que é o menos π sobre 2, né? Esse ângulo aqui, ó. Então, lembra que no sentido anti-horário, a gente mede o ângulo positivo. No sentido horário, a gente mede o ângulo no sentido negativo. Então, quando eu faço um intervalo de menos π sobre 2 até π sobre 2, o que eu estou fazendo é pegando todo o quarto quadrante e todo o primeiro quadrante, tá bom? Aí, vou pegar os valores do seno como seno negativo, quando eu tiver o ângulo aqui, ó, na parte negativa, né? Ou seja, no sentido horário, e vou pegar o seno como sendo positivo quando eu estiver aqui na parte positiva, né? Ou seja, o ângulo medido no sentido anti-horário, tá bom? Então, por isso que a gente pegou nessa intervalo aqui, ó, de menos π sobre 2 até π sobre 2. Bom, mas e se o ângulo estiver no segundo quadrante ou no terceiro quadrante? Bom, aí você vai ter que fazer alguma outra informação, vai ter que ter na sua questão, para daí você conseguir determinar, né, a partir do valor que for dado para você para x, né, você vai calcular o arcosseno, e para saber se está no terceiro quadrante ou aliás, no segundo quadrante ou no terceiro quadrante, tem que ter uma informação a mais. Beleza, vamos ver um exemplo então, olha só, como seria para calcular o arcosseno, né? Então, ó, digamos que eu quero saber o arcosseno de meio, certo? Ok. Quem que vai ser o arcosseno de meio? Bom, eu estou procurando qual é o ângulo alfa, que se eu faço o seno desse ângulo alfa, tem que me dar o meio. É isso que eu estou procurando. Quem que vai ser esse ângulo alfa aqui? Ora, vai ser o ângulo de π sobre 6, que é o ângulo de 30 graus. A gente sabe que o ângulo de 30 graus, que em notação de radianos é π sobre 6, ele é de tal maneira que o seno dele é meio. Então, por isso que o arcosseno de meio é π sobre 6. Percebeu? Ó? O arcosseno é a função inversa do seno, beleza? Então, se o seno de π sobre 6, ó, se o seno de π sobre 6 me dá meio, então o arco... Opa, pera lá, deixa eu voltar direito aqui, ó. Então, eita, ele apagou. Ó, se o seno de π sobre 6 me dá meio, então o arcosseno de meio me dá π sobre 6, beleza? Essa aqui é a ideia. Bom, aqui alguns exemplos de função arcosseno, né? Então, f de x igual a arcosseno de 2x, e essa outra aqui, ó, h de t igual a arcosseno de 4t mais 1, belezinha? Agora que a gente já viu essas ideias básicas, vamos agora ver algumas propriedades da função arcosseno. Vejamos então aqui algumas propriedades da função arcosseno. Então, te dou uma função, f de x igual a arcosseno de x, né? Que tem esse domínio, de menos 1 a 1, e esse contradomínio, de menos π sobre 2 a π sobre 2. E ela vai ser o seguinte, olha, ela vai ser injetora e sobrejetora. O que era esperado, por quê? Bom, já que a função arcosseno é para ser a função inversa do seno, né? A gente delimitou os intervalos para isso, então ela tem que ser injetora e sobrejetora, né? Porque uma função para ter inversa, ela tem que ser injetora e sobrejetora. Ou seja, tem que ser bijetora, né? É algo que a gente já viu em aulas passadas.
Essa função f também é uma função ímpar, porque se você faz f de menos x, vai ser menos f de x, para todo x no domínio de f. Por exemplo, digamos que eu faça, o arco seno, por exemplo, de menos meio, certo? Quem vai ser o arco seno de menos meio? Bom, lembrando aqui do círculo trigonométrico, né? Vamos fazer o velho e bom círculo trigonométrico, olha só. Vamos ver mais ou menos aí, certo? Então, ó, já que é menos meio, está aqui na parte negativa do eixo y, né? Então, digamos aqui o nosso menos meio, certo? Que ângulo vai ser esse ângulo aqui, ó? Opa, pera lá. Que ângulo é que vai dar esse valor aqui, ó? Vai ser justamente o ângulo que está aqui, ó, no quarto quadrante. A gente vai ver no sentido horário como sendo um ângulo negativo, né? Quem vai ser ele? Bom, vai ser o menos π sobre 6, tá? Por que eu sei disso? Né? Então, aqui, ó, menos π sobre 6 é o resultado, né? Por que eu sei disso? Bom, porque eu sei disso porque se eu fizesse o ângulo que é o π sobre 6, né? Que é o para cá, ó, π sobre 6, o valor do meu seno seria meio, tá? Então, veja que interessante, ó, o arco seno de meio, né? Vai ser quem? Vai ser π sobre 6. Ou seja, quando a gente faz, olha só, o arco, vamos ver, ó, o arco seno de menos meio, certo? Ele é igual a menos o arco seno de meio. Percebeu? Ó? Por quê? Olha só, quem que é o arco seno de menos meio? Menos π sobre 6. E quem é menos o arco seno de meio? É botar menos 1 aqui na frente, ó. Então vai ser π sobre 6 com menos. Fica com menos π sobre 6. Então é uma função ímpar, a nossa função f, que é arco seno. Beleza. Outra propriedade que nós vamos ver é em relação à raiz da função f, né? Ou seja, o zero da função f. Então, vai ser resolver a equação f de x igual a zero. Ou seja, eu quero resolver a equação arco seno de x igual a zero. Bom, então veja, eu estou procurando o seguinte. Se arco seno de x é zero, eu sei que o seno de zero, né, tem que ser o meu x, né? Porque é exatamente o que está escrito aqui, só que de maneira trocada, né? Lembra que arco seno é a função inversa da seno. Então, se eu tenho arco seno de x dando zero, é porque eu quero saber o seno de zero seno igual a x. Bom, quem é esse resultado x aqui do seno de zero? O seno de zero, olha só, é o ângulo zero, está aqui exatamente em cima do eixo x. Se está exatamente em cima do eixo x, o eixo y é zero também. Então, ou seja, o resultado disso aqui, ó, que é seno de zero, é zero. Então, quem é o ângulo? Olha, ó, aliás, desculpa, né? Então, que vai ser o ângulo, né? Que o seno dá zero. É o próprio zero, tá? Zero em radianos ou 0 graus, beleza? Então, isso aqui vai ser a raiz da nossa função f, né? Bom, vimos algumas propriedades aqui da nossa função arco-seno. Vamos lá para o GeoGebra, vamos desenhar esse gráfico da função arco-seno para a gente poder fazer algumas discussões. Vejamos aqui então o GeoGebra e nós vamos colocar a função arco-seno de x, tá? Bom, alguns programas de computador, a função seria assim, tá? E aí você botaria, o x, tá bom? Isso é o arco-seno em alguns programas de computador. É na notação em inglês. Aqui, como ele já aceita a notação em português no GeoGebra, eu vou botar arco-seno mesmo, tá bom? Então, arco-seno de x tá lá. Veja que ele também transformou, quando eu escrevi arco-seno de x, nessa notação, ó, seno a menos 1 de x, que você também vai poder ler como sendo a inversa do seno, né? É algo que você também pode encontrar aí em outros programas de computador ou na sua calculadora científica. Veja como o nosso gráfico realmente vai de menos 1 a 1 no domínio, né? Então, vou botar aqui, ó, uma reta paralela ao eixo y, passando pelo x igual a 1. Uma reta paralela ao eixo y, passando pelo x igual a menos 1. Então, ó, viu que o domínio vai de menos 1 a 1, beleza? E o contradomínio, né? Que vai coincidir com a imagem, né? Já que essa função é pega para ser subjetora e injetora, né? Bom, para ser subjetora, lembra que a imagem tem que ser igual ao contradomínio, né? Vai de menos π sobre 2 a π sobre 2. Então, vamos botar uma reta paralela ao eixo x, passando por y igual a menos π sobre 2. Tá lá. Ó. E uma outra reta paralela ao eixo x, passando por y igual a π sobre 2. Belezinha. Viu como ele vai aqui, ó, de menos π sobre 2 a π sobre 2. Só que ele já pegou o valor π, né? E dividiu por 2. Aí você já tá vendo aqui aproximado, tá? Vamos mudar aqui esses eixos. Olha só. Vou botar aqui na janela de visualização. Vou aqui no eixo y. E vou mandar as distâncias, vou marcar aqui, ó, vou marcar em π sobre 4, tá? Em π sobre 4, beleza. Ó lá, ó. Aparece para mim já bonitinho lá, ó, tá vendo? Ó? De menos π sobre 2 até π sobre 2 é onde vai essa nossa função aqui, a imagem dela, né? E a gente fez o contradomínio dela também ser isso, lembrando, né? E o domínio de menos 1 a 1, belezinha? Deixa eu esconder essas retas aqui, ó, só para mostrar outra coisa, ó. Vamos fazer a nossa função seno, certo? Então vai ser nossa função seno de x, certo?
Só que nós vamos fazer essa função seno de x pegando o intervalo dela para o domínio e indo de menos π sobre 2 até π sobre 2. Então, a gente vai pegar só um pedaço dela, ó. Olha só. Pegamos só um pedacinho dela, tá? Deixa eu primeiro esconder ela aqui, ó. Se eu fosse fazer a função seno inteira, ó, vou até fazer aqui, ó, seno de x, ó, considerando o domínio inteiro da nossa função seno, né? Seria essa curva toda, né? Que ela continua aqui, né? Para os dois lados, né? Mas eu quero só um pedacinho dela, que é justamente esse pedacinho aqui, ó. Veja que se eu pego agora, né, uma reta que é a bissetriz do primeiro quadrante e do terceiro quadrante, né? Que reta é essa? É a reta y igual a x. Veja como que o gráfico da função inversa, né, que é o arco seno, é justamente uma reflexão em relação ao gráfico da função seno, delimitado naquele intervalo, ó, de menos π sobre 2 a π sobre 2. Se você inverte essa função, né, você faz a reflexão, aliás, desse gráfico em relação a essa reta, dá justamente o gráfico da inversa, né? Isso é o que a gente viu quando a gente falou sobre a aula de funções inversas, tá? Você volta lá nas aulas passadas. O importante aqui para mim é você conhecer basicamente o gráfico da função arco seno de x, beleza? Que vai ter esse formatozinho aqui, tá certo? Vamos voltar lá para o quadro da videoaula. Vejamos agora esse quadro aqui e tem um exemplo, olha só. Se f de x é igual a arco seno de x, determine o valor de f de meio, f de menos 1, f de raiz de 2 sobre 2 e f de 1/5. E aqui ele deu uma observação, ó, use uma calculadora científica. Então vamos lá. Meio vai ser o quê? Né? F de meio vai ser eu calcular o arco seno de meio. Que a gente já viu, né? Eu estou procurando o ângulo cujo seno dá meio. E a gente já sabe que é π sobre 6, né? Já fez isso, é o de 30 graus. Agora eu quero arco seno de menos 1. Então, estou procurando um ângulo cujo o seno seja menos 1, tá? Que ângulo é esse? Bom, vai ser o ângulo de menos π sobre 2, né? Vamos até fazer o círculo trigonométrico, né? Só para poder lembrar disso, né? Ó, tá aqui o círculo trigonométrico, eixo y fica o seno, eixo x fica o cosseno. Onde que é menos 1? É justamente aqui em cima, ó. Aqui é 1, aqui é menos 1. Onde que é menos 1? Aqui em cima, que é justamente quando você mede aqui, ó, é o ângulo de menos π sobre 2, está para cá, ó. Lembra que o ângulo de π sobre 2 positivo está para cá, ó. Aqui é o meu ângulo de π sobre 2, beleza? Então, o arco seno de menos 1 é menos π sobre 2. Bom, agora quem seria o arco seno de raiz de 2 sobre 2? Ou seja, qual é o ângulo cujo o seno seja raiz de 2 sobre 2? 45 graus, né? Então, ó, π sobre 4, beleza? E agora, para calcular isso aqui, ó, ele pede para usar uma calculadora científica, né? Por que ele pediu isso? Ó, arco seno de 1/5. Porque esse 1/5 não é de um ângulo notável, né? A gente só sabe os ângulos notáveis de 30, 45, 60 graus, tá? E aí, quando for valor 1 ou 0 ou menos 1, a gente também sabe, né? Porque é só olhar para os eixos aqui do nosso ciclo trigonométrico e a gente descobre. Mas 1/5 não é o resultado de algum ângulo notável. Então, a gente vai ter que usar uma calculadora científica, tá bom? Então, vamos lá. Vamos pegar e abrir uma calculadora científica aqui. Tenho aqui, então, uma calculadora científica. Então, vamos fazer. Olha só. Eu quero calcular o arco seno. Aqui, no caso, na calculadora científica, ela vai estar na notação em inglês. Assim. Tá, ó, já está aparecendo aqui para mim. Ó. Assim. Beleza. Opa. Essa é a minha função. E qual é o arco seno de quem que eu quero calcular? De 1/5, né? 1 dividido por 5, né? Beleza. Dou meu Enter. Tá lá. Então, é 0,201, 35, 79, 21. Aproximadamente aqui, bom, digamos 0,214, né? Se eu quiser aproximar esses 5 aqui, ó, arredondar para cá e para cá com 4 casas, vai ser mais ou menos 0,2014, né? Então, ó, se eu for lá escrever, né? Vamos voltar aqui, não, só para poder ver, ó. Aqui seria mais ou menos o seguinte, ó. Então, opa, pela volta. Esse cara aqui seria aproximadamente, né? Desculpa, aproximadamente 0,2014, né? Aproximadamente. Então, isso aqui é em radiano. Se eu quiser saber em grau, né? Deixa eu voltar lá para a calculadora, ó. Pronto. Se eu quisesse saber em grau, eu teria que fazer o seguinte. Eu teria que pegar esse valor que está em radianos, dividir pelo valor de π, certo? Então, ó, dividido pelo valor de π, isso tudo multiplicado por 180. Aí eu converto de π radianos para graus, né? Então, seria aproximadamente aqui, ó, 11 graus e meio, mais ou menos, né? 11,54 graus, mais ou menos, seria um valor de ângulo que, se você fizesse o seno, daria justamente 1/5. Belezinha? Essa que é a ideia aqui.
Beleza? Vejamos então esse exemplo que diz o seguinte: determine o domínio da função dada por f de x igual a arco seno de 2x menos 1. Bom, vamos lá. Eu sei que se eu tenho o arco seno de um certo valor aqui, sei lá, um certo valor u, esse número u aqui tem que estar em que intervalo? De menos 1 a 1, certo? Isso eu já sei quando a gente falou lá da função arco seno. Então, quer dizer que esse valor aqui, ó, que é 2x menos 1, tem que estar pertencente ao intervalo que vai de menos 1 a 1, certo? Isso tem que ser a restrição aqui para o domínio dessa função. Então, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter 2x menos 1, que vai ser menor ou igual assim, né? Menos 1 é menor ou igual que 2x menos 1, que é menor ou igual do que 1. Então, isso aqui é outra forma de escrever isso aqui, né? Que 2x menos 1 pertence a esse intervalo. Bom, para resolver essa equação, já que aqui no meio nós temos uma expressão polinomial do primeiro grau, vai ser simples. Vamos começar somando todos os membros dessa equação por 1. Então, vai ficar menos 1 mais 1, menor ou igual que 2x menos 1 mais 1, menor ou igual que 1 mais 1. Aqui agora, então, vai dar 0, menor ou igual a... Aqui simplifica também, vai dar 2x, menor ou igual a... Aqui vai dar 2. E agora, o que eu posso fazer? Eu posso multiplicar essa equação, todos os lados por meio, que é um número positivo, e não vou alterar a desigualdade, né? Então, 0 vezes meio, menor ou igual que meio multiplicado por 2x, menor ou igual que 2 multiplicado por meio. Então, aqui vai dar o quê? 0 vezes meio vai dar 0. Menor ou igual que meio vezes 2, ó, simplifica aqui, vai dar 1. Então, 1 vezes x, que é x. Menor ou igual que 2 vezes meio, ó. Ou seja, o nosso valor de x está entre 0 e 1. Então, quem que vai ser o domínio dessa função f aqui? Vai ser valores de x pertencentes aos reais, tal que esse meu x vai estar entre 0 e 1. Ou seja, x vai ser 0 menor ou igual que x, menor ou igual do que 1. Belezinha? Vamos jogar lá no GeoGebra essa função e ver como que o domínio fica justamente esse intervalo que vai de 0 até 1. Vejamos então aqui no GeoGebra e vamos colocar, olha só, a nossa função f de x igual a arco seno de 2x menos 1. 2x menos 1. Tá lá. Como era esperado, olha só, o domínio vai de 0 até 1, tá vendo? Ó? Vou até colocar aqui, ó, uma reta paralela ao eixo y passando por x igual a 0, ou seja, vai ser o próprio eixo y, né? E uma reta paralela ao eixo y passando pelo ponto x igual a 1. Tá ali, ó. Ó, se você reparar essas retas, posso até mudar a cor delas para poder ficar destacado, ó. Propriedades, cor, vou botar vermelho. Vermelho não, vou botar azul. Olha só. Olha o que acontece, ó. Justamente para valores de x no intervalo de 0 até 1, é justamente onde tem o gráfico da nossa função, que é a arco seno de 2x menos 1, beleza? Então, aqui nós estamos vendo geometricamente como que aquilo que a gente fez lá algebricamente, no exemplo, dá certo, beleza? Então, ficamos por aqui. Nas próximas aulas, vamos estudar um pouco mais sobre funções trigonométricas inversas. E então, o que você achou da videoaula? Ficou com alguma dúvida? Tem alguma sugestão? Coloca na seção de comentários. Não esquece também de resolver esse exercício que estou colocando aqui para você poder treinar. E a gente pode conversar sobre ele também na seção de comentários. Não esquece de deixar o seu curtir, inscrever-se no canal. E se você quiser acompanhar outra videoaula desse curso, está aparecendo na sua tela. Vejo você nas próximas videoaulas. Até mais e tchau!